Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta ocasião, na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14. Assim está escrito: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Aqui está um texto da Palavra de Deus que vamos meditar nesta oportunidade e dentro desse texto falar sobre os privilégios que os cristãos têm. Os privilégios dos cristãos. Esse texto, como sempre temos dito, ele foi escrito àqueles irmãos do primeiro século, que eles estavam atravessando por alguma série de dificuldades, de impedimentos, em vista de que o Evangelho de Jesus estava se propagando e as autoridades e o mundo não aceitam as coisas que são de Deus e passam a perseguir, então, quem serve ao Senhor. E estes irmãos precisavam sempre estarem mudando de lugar em lugar, e em algumas situações, alguns deles estavam como que se deixando levar por aquela situação, quem sabe pensando que não valeria a pena manter toda a fidelidade se vivesse debaixo de conflitos, de perseguições, de ameaças, enfim, coisas assim. Mas Deus utilizou-se do escritor desta epístola aqui. Ela não traz o seu nome, alguns fazem suposições, mas se não tem nome, para nós não interessa muito. O que interessa é a palavra de Deus que foi escrita. Por quem foi, Deus o sabe. Deus sabendo é o que interessa. E ele então, usado pelo Espírito Santo, sempre estava trazendo a lembrança daquele povo, as orientações da palavra de Deus, fazendo os comparativos em tudo que aconteceu do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus, ressaltando que em Jesus as coisas são melhores. Jesus, o Filho de Deus, portanto Deus, e nele as coisas se realizaram, se concluíram. Daí a razão de Jesus ser o principal. Tudo apontava para Cristo. Uma vez que Cristo veio, realizou, fez a vontade de Deus, entregou a sua vida em sacrifício a ele, e agora o Senhor Deus coloca isso à disposição da humanidade. E quando nós olhamos lá para o Calvário, onde Jesus cumpriu a sua obra, concluindo-a com a sua morte em sacrifício, nós entendemos a revelação do grande amor de Deus em entregar o seu Filho a nosso favor. E abriu-nos a porta de sermos atraídos por Jesus, convidados por ele para a salvação, para a cura, para a libertação, e ao chegar em Jesus, a nossa vida, ela experimentou uma transformação completa, radical, profunda e necessária, que mudou totalmente o circuito da nossa vida, para onde estávamos indo e caminhando, os propósitos, objetivos, anseios do nosso coração, e agora colocou algo novo dentro da nossa vida, e nós agora estamos servindo a Cristo, como aqueles primeiros irmãos também serviram ao Senhor. E nós, no nosso tempo em que estamos vivendo, estamos procurando também, à luz da palavra de Deus, servi-lo com alegria, com fé, com amor, com gratidão, com reconhecimento do poder, da majestade, da soberania, da grandeza do Senhor nosso Deus. E quando lemos esse texto, o escritor está aconselhando aqueles irmãos para que eles tomem cuidado
para que o coração deles não se destitua da presença do Senhor e se focalize em outras coisas. Então ele começa dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Uma vez que estamos servindo ao Deus vivo e verdadeiro, não podemos dar brecha a um coração que pode ser enganoso, tornar-se mau e infiel e nos levar a nos separar, a nos apartar do Senhor e voltar à vida anterior da prática do pecado. Porque quem tem o conhecimento da verdade e volta à prática do erro, está fazendo voluntariamente, sabe o que está fazendo e deve arcar com as consequências desta decisão. Mas o conselho é para que não se aparte, permaneça, persevere. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, não é uma vez no ano. Todos os dias, exortai-vos uns aos outros. É um cuidando do bem espiritual do outro. E muitas das vezes é preciso fazer esta exortação para que haja um despertar e um renovar o foco das pessoas totalmente na pessoa de Jesus, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. Então ele diz: exortai-vos todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O único tempo que nós temos disponível na nossa vida chama-se hoje. O ontem não está disponível, já passou. O amanhã não está disponível, ainda não chegou. Mas o hoje, Deus coloca diante de nós. Então, para nós, o que vale é o hoje. Ontem e amanhã não traz muita coisa para a nossa vida. Mas o hoje sim, é como nós viveremos este dia, como nós nos portaremos, como nós serviremos ao Senhor e o que permitiremos que tome conta do nosso coração. Então ele diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É o pecado que vai trazer a dúvida, vai trazer o endurecimento, vai trazer a culpabilidade na vida das pessoas. Eles vão ficar com a mente cauterizada, nada mais vai dar sinal e por conta disso eles vão estar afastando-se do Senhor. Eles vão estar como que rejeitando ao Senhor a quem vinham servindo com temor e alegria. E o verso 14 ele diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então eu disse sobre os privilégios dos cristãos. Aqui está o privilégio. Qual é o privilégio maior do cristão? É a bênção de ele participar ou ser participante de várias ações relacionadas ao amor, à bondade, à misericórdia, ao plano de Deus para a nossa vida. E nós somos colocados e chamados a participar, porque o Senhor Deus abriu para cada um de nós esta oportunidade para que pudéssemos, então, sermos participantes. E participante não é alguém passivo, parado, focado em outras coisas, é alguém ativo, dinâmico, que sempre está se movimentando na presença do Senhor, como o sacerdote, quando ele ia oferecer o sacrifício, ele entrava no santuário e ele se movimentava. Tanto é que ele entrava com as cordas, com as campainhas, com as romãs e com uma corda, e o povo ficava fora, enquanto ele estava oferecendo o sacrifício e fazendo a intercessão diante de Deus a favor do povo. E o povo precisava ouvir o barulho das campainhas e das romãs que tinha na roupa do sacerdote.
quando não se escutava nenhum som, podia significar que o sacerdote tinha morrido diante da presença de Deus por alguma transgressão. Então veja a seriedade que era entrar no santuário para falar com o Senhor e interceder a favor do povo, e o povo precisava ficar atento para não permitir que estas coisas ficassem no esquecimento. Então, aqui nós encontramos agora que nós nos tornamos participantes de Cristo. Agora, permaneceremos participantes de Cristo, continuaremos participando se, tem a condição aqui, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então, temos aí o princípio da nossa confiança em Deus. Enquanto nós retermos, guardarmos, conservarmos, vivermos à luz deste princípio, nós estaremos sendo participantes de Cristo. E tudo o que nele implica. Também seremos participantes. Se por outro lado, nós nos deixarmos levar por um coração mau e infiel, que vai mexer com a nossa mente, o nosso coração, para se afastar do Senhor, procurando motivos para tal decisão, isto então será, na verdade, um regredir, uma tragédia, um voltar atrás. E quem volta atrás não é apto para o reino de Deus. Nós fomos chamados para passar um tempo com Cristo e depois darmos as costas para Ele. Nós somos chamados para servi-lo e ser fiel até o fim. Até quando terminar os nossos dias aqui na terra, nós devemos continuar servindo ao Senhor com alegria, com paz, com fé, com gratidão. E sendo participantes de Cristo. Vivendo com Ele, desfrutando da presença dEle, do poder dEle, da comunhão dEle, da glória dEle, da bênção dEle, enfim, tudo que está ligado à pessoa de Jesus. Então, nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Confiar em Deus até o fim, sem recuar, sem desanimar, sem voltar atrás, sem mudar de direção, seguindo ao Senhor conforme Ele determinou que nós possamos segui-lo. Então nós vamos encontrar, à luz da Bíblia, dentro de alguns textos, em 7 ocasiões em que nós temos o privilégio de sermos participantes. O primeiro privilégio do cristão é que ele é participante de Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós somos participantes de Cristo. Tudo para a nossa vida emana de Cristo. E o Senhor disse que sem Ele nós nada podemos fazer, mas estando nele e Ele em nós, podemos pedir o que for do agrado e assim será feito. Então, o primeiro privilégio é sermos participantes de Cristo. O segundo privilégio, como participante, nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 1, que assim está escrito: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto o eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então aqui, quando Pedro escreve, ele diz que nós somos testemunhas das aflições de Cristo, conforme relatado na palavra de Deus, e também somos participantes da glória
que se há de revelar. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós seremos aqui participantes da glória que se vai revelar, a glória de Deus. Então, já vimos o primeiro ponto, que somos participantes de Cristo. Segundo lugar, somos participantes da glória de Deus. Em terceiro lugar, nós encontramos, ainda na Epístola de Pedro, agora, porém, na segunda epístola, no capítulo 1 e o versículo 4, onde está escrito assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O mesmo apóstolo Pedro, escrevendo aqui, ele disse, pelas quais ele nos tem dado, quer dizer, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, por estas grandíssimas e preciosas promessas, através delas, nós pudéssemos ficar participantes da natureza divina. A nossa natureza é humana, é carnal, é da terra. Mas à luz da palavra de Deus, à medida em que estamos em Cristo, nós podemos tornar-nos participantes da natureza divina. Quando somos transformados e libertos pelo Senhor, ele implanta em nós a sua natureza divina. E por isso, nós agora, com esta natureza implantada em nós, porque fomos adotados, é implantada a natureza divina, o nome do Senhor nosso Deus é invocado sobre a nossa vida e nós temos com ele todos os direitos de filhos, porque o somos. Então aqui, em terceiro lugar, nós somos participantes da natureza divina. Você já pensou nisso? A alegria, a profundidade de ser participante da natureza divina, que a natureza divina foi implantada na minha e na sua vida. Nós podemos tirar proveito disso, servindo a Deus com toda a fidelidade. E isto jamais se retirará da nossa vida. Estaremos para sempre participantes da natureza divina. Quando observamos no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8, está escrito assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, mas vem participar, vem ser também um participante das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho verdadeiro, genuíno, puro, glorioso, é um evangelho que, quando as pessoas se entregam a ele e se dão a proclamá-lo como ele é, ele vai enfrentar pela frente estas aflições que são próprias do evangelho. Mas a alegria maior é ser participante destas aflições por conta do evangelho, porque está fazendo a vontade de Deus, anunciando o amor revelado de Deus e estabelecido através do sacrifício de Jesus. E participar desta propagação, deste evangelho santo e poderoso,
é a maior alegria que podemos ter em vida, servindo a Cristo e participando das aflições que ocorrem por conta do Evangelho. Então, somos participantes das aflições do Evangelho em quarto lugar. Então, veja quantas participações nós temos à luz da Bíblia, aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Em quinto lugar, nós vamos ler na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 7, assim está escrito: E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz o seguinte: a nossa esperança acerca de vós é firme. Por quê? Sabendo que nós somos participantes não somente das aflições, como seremos também participantes da consolação. Então, participar da consolação de Deus, receber em nós a consolação de Deus e partilhar esta consolação de Deus com outros que estão carentes e necessitados. E nisso nós somos participantes. Estamos juntos, trabalhando, cooperando, colaborando, sendo um instrumento de Deus para outros. Porque nos tornamos participantes da consolação. Em sexto lugar, nós encontramos na epístola de Paulo aos Colossenses, deixa eu ver aqui, capítulo 1 e o versículo de número 12, está escrito assim, observe: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Sermos, em sexto lugar, participante da herança dos santos na luz. Então, que coisa importante se a gente observar as oportunidades que Deus abre e nos coloca como participante. O beneficiário somos nós, que não tínhamos nada, não merecíamos nada, mas o Senhor nos alcançou, nos chamou, nos libertou, nos salvou, nos capacitou, nos coloca na sua presença e abre para nós este leque de oportunidades, de participações, pelas quais nós, em vida e na comunhão com o Senhor nosso Deus, nós somos participantes desta variedade de oportunidades que Deus abre para cada um de nós. Quando nós pensamos nestes recursos, nestas bênçãos que o Senhor abre, esses privilégios de sermos participantes, isso deve encher o nosso coração de alegria em saber que Deus não nos deixou à parte do seu amor, do seu plano, do seu propósito, mas Ele nos formou para a sua glória, e o prazer de Deus é que nós estejamos bem próximos a Ele, com a vida de fé, de amor e de comunhão, servindo-o a cada momento. E, em sétimo lugar, nós encontramos em Hebreus, onde lemos inicialmente, lemos no capítulo 3, agora, porém, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então, é impossível que em uma vez teve esta experiência com Deus e se tornar e provar o dom celestial e se fizer participante do Espírito Santo, recuar, voltar atrás, tornar a crucificar o Filho de Deus. É impossível. E aqui, observe, somos participantes do Espírito Santo.
Tudo isso são recursos que Deus coloca para nos ajudar a melhor servi-lo. E ser partícipe do Espírito Santo é uma coisa gloriosa. O Espírito Santo foi dado por Deus através de Jesus para nos ajudar, nos orientar, nos guiar, nos ensinar, nos capacitar, nos ungir, nos dar a inspiração, a revelação da palavra de Deus. E quando nós temos esta liberdade de sermos participantes do Espírito Santo, o que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida? Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer muitas coisas gloriosas e que vão nos causar admiração e encanto. Porque é a maneira que Deus trabalha. Então veja, o prazer de Deus não foi nos criar e deixar a parte dele, mas foi nos criar a sua imagem e semelhança e trazer para perto de si. E abrir diante de nós oportunidades onde nós podemos, então, estarmos participando da realização do plano de Deus, segundo o propósito que ele próprio estabeleceu em si mesmo. Então nós vimos aqui nestes poucos versículos 7 privilégios, ou privilégios do cristão, na condição de participante. Participar é estar junto, é estar envolvido, é estar lá, realizando, sendo monitorado, sendo orientado, sendo guiado, sendo protegido, sendo encorajado pelo Senhor para participar de tudo aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. A vida seria sem nenhum sentido se nós fôssemos alguém à parte de Deus, distante, separado, lá por um canto. Mas o amor de Deus é tão grande, a misericórdia e a graça do Senhor, que nos atrai para si e nos leva para o seu coração, o coração de Deus. Ele nos quer ali. E abre estes recursos para sermos participantes de tudo aquilo que é bom para a vida de cada um de nós. Então, o escritor começa advertindo, exortando, orientando e aconselhando o povo a não se deixar levar por um coração mau e infiel, a não voltar atrás, a não recuar, mas a permanecer firme na presença do Senhor, visto que nós estamos em Cristo e somos participantes de Cristo. Então, estes são os privilégios que os cristãos têm enquanto vivem aqui na terra. E observe 7 privilégios relacionados com a participação. Em primeiro lugar, nós somos participantes de Cristo. Em segundo lugar, nós somos participantes da sua glória. Em terceiro lugar, nós somos participantes da natureza divina. Em quarto lugar, nós somos participantes das aflições do Evangelho. Em quinto lugar, nós somos participantes da consolação. Em sexto lugar, nós somos participantes da herança dos santos. E em sétimo lugar, nós somos participantes do Espírito Santo. Então veja quantas portas se abrem para quem serve ao Senhor, está intimamente ligado com Ele, em graça, em fé, em comunhão, em gratidão e ações de graças, que estas participações se abrem e nós podemos entrar por ela e desfrutar ainda em vida a alegria, o regozijo que Deus concede a nós de nos levar por estes caminhos. Isso acrescenta experiência à nossa vida, firma as nossas convicções, melhora a nossa maturidade, o nosso amadurecimento, abre o nosso entendimento, a nossa visão de fé, ela então é alargada, porque estamos diante da presença
maravilhosa do Senhor. Mas é preciso saber que tudo isso está à disposição, se tão somente nós nos mantivermos firmes e fiéis, manter firmemente o princípio da nossa convicção e fé até o fim, sem permitir que dúvidas, embaraços, dificuldades nos tirem da presença do Senhor. Mas enfrentaremos a tudo isto confiado nele, firmado nele, ligado nele, esperando por ele. E estas participações, elas serão frequentes na nossa vida. Que alegria, que graça, que gozo participar de Cristo, da glória, da natureza divina, das aflições do Evangelho, da consolação, da herança dos santos, do Espírito Santo. Tudo isso nos é facultado por Deus. É Deus que prepara estas situações para a alegria, regozijo do nosso coração e trazer resultados que vão redundar para a sua glória e louvor, hoje e por toda a eternidade. Que Deus continue nos abençoando a seguirmos com esta participação nestes privilégios que o Senhor abre a cada um de nós. E que Ele continue a nos abençoar em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.